Provérbios 16, 25. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Segunda vez. Segunda vez, toda a igreja. Terceira vez. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Senhor, aqui está a sua palavra e queremos apresentá-la diante do seu trono nesta manhã. E tudo que sair dos meus lábios para pregar nesta manhã seja direcionado pelo Espírito Santo. E que teu Espírito Santo venha falar conosco. Venha falar em cada coração que está aberto para receber, Senhor. Venha quebrar todas as algemas nesta manhã. Venha despedaçar todos os poderes das trevas. E que haja liberação nesta manhã. E que possamos estar em sua presença todos os dias da nossa vida. E engrandecer ao seu nome. E a igreja diz amém. Bata as palmas para ele. Podem sentar, queridos. Abra comigo Romanos capítulo 6, versículo 16. Primeiramente abrimos sobre Provérbios 16, 25, que há caminho que parece certo para o homem, mas está levando o homem a caminhos da morte. Aí entramos em Romanos 6,16, fala assim: não sabeis vós que a quem vos apresentar, diz, por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, presta atenção nisso, ou para o pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Versículo 18, Paulo escrevendo aos Romanos: e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentardes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Bata as palmas para o Senhor. A Bíblia nos fala morte e vida. Eu gostaria que você olhasse para o irmão ao lado e falasse com ele: você escolhe o caminho da morte ou da vida?
Em Provérbios 16, 25 ou 14, 12, fala a mesma coisa. Existem caminhos que parecem corretos para o homem, parece maravilhoso, parece que aos olhos humanos você está certo, toma decisões achando que aquele é o caminho certo, mas está levando milhares de pessoas para o inferno, está levando milhares de pessoas a morrerem antes do projeto de Deus nas suas vidas. Exemplo: se eu tomar uma decisão hoje de desviar da presença de Deus, está repreendido em nome de Jesus, eu sei que o diabo acaba com a minha vida rapidamente. Eu tenho certeza, se eu afastar dos caminhos do Senhor, desculpe a expressão que eu vou utilizar aos senhores aqui nesta manhã, Satanás vai fazer de mim um mendigo, vai me destruir, vai tirar a minha honra que eu tenho com Deus, vai tirar a minha honra que eu tenho com as pessoas e as bênçãos, e vai me colocar na escória da sociedade, vai me colocar dentro de uma prisão e de uma cadeia, e vai me trazer muitos sofrimentos. Diga para o irmão assim: é por isso que você não pode desviar da presença de Deus, porque um dia você desviando da presença de Deus, escute o que eu vou dizer a você, você vai se transformar em um lixo, completamente. Se nós um dia conhecermos a verdade, sairmos dela, vamos sofrer grandes consequências, não só eu, qualquer um de vocês que aqui estão. Por isso eu digo para o irmão que está ao lado assim: aguente as aflições desta terra com Jesus, e não afaste Ele, e não abandone a Ele, e as palmas para Ele. Aleluia! Não sabeis vocês, que a quem vocês apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem vocês obedecem. Se você entrar na droga, você vai obedecer o demônio que está trazendo a droga para a sua vida. Se você entrar no fumo, você vai obedecer o demônio que traz o fumo para a tua vida para te destruir. Se você entrar no álcool, na bebida, você está entrando no sistema do diabo para acabar com a tua vida e acabar com o seu organismo. Uma certa feita, o médico perguntou para um rapaz que era viciado no álcool. Perguntou: meu filho, o que é que está filtrando teus rins? A água, o suco natural ou a cachaça? Ele falou: doutor, é lógico que é a água. Então por que você bebe? Por que você toma álcool todos os dias? Então, se você é escravo do álcool, então você obedece ao álcool, não a Jesus. Se você é escravo da prostituição, então você é escravo de Satanás da prostituição. Então você não é livre do Senhor quando é preso em alguma área da sua vida. Tem muitas áreas que têm prendido, não só os ímpios, mas os cristãos. Se a internet está te escravizando, afaste dela. Nada pode te dominar em relação ao que Deus quer fazer na sua vida. Nada pode te dominar a não ser o Espírito Santo na sua vida. A Ele deveis servir, a Ele deveis honra, a glória e a majestade para todos sempre. Dê as palmas para o Senhor nesta manhã. Sois servos daquele a quem vocês obedecem. Aí fala ou do pecado, ou é o pecado para a morte, ou a obediência para a justiça, significa a vida. Abra comigo Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. A inclinação para voltar para a carne traz morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu nunca vi um desviado ter paz. Talvez eu estou pregando para desviados hoje pela internet, ou para a igreja. Eu nunca vi uma pessoa desviada
a voltar a ter uma paz no seu coração. Ela sempre está à procura de Deus, mas quer se afastar de Deus. Ela tenta obedecer a Deus, mas quer afastar de Deus. Então essa pessoa não tem mais paz e não tem mais vida espiritual. Preste atenção nisto. Me ajude aí, pastor Carlos, a encontrar quando fala que uma vez conhecendo o Senhor e afastando dele, se não me falha a memória, está lá no final. Tiago não, precisando tirar férias, ó. 2 Pedro, capítulo 2:20, se não me falha a memória, que fala, uma vez conhecendo o Senhor e afastar dele, isto, rapaz, minha mente está boa, 2 Pedro 2:20, ó. Porquanto se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Repete comigo. Porquanto depois de vocês terem escapado das corrupções, significa, depois que eu sou salvo e conheço a verdade, que lá fora eu estava errado, e voltar para lá, você que está desviado, entenda uma coisa, o seu estado agora é pior do que antes. Não adianta dizer, eu tive decepção com o pastor, eu tive decepção com o meu irmão, eu tive decepção com a minha avó, com o meu pai. Eu quero te perguntar uma coisa, Jesus te decepcionou? Fala em voz alta. Se falar assim, eu vou expulsar agora. Diga o quê? Então não tem desculpa de afastar do Senhor. Quando eu converti, o meu pai da fé me decepcionou, eu e a minha família. É bom para ele escutar, para ele saber aqui para ele. E quando me decepcionou, eu quase não busquei igreja mais. Eu quase não ia à igreja mais. Eu fiquei angustiado e decepcionado e triste. Mas aí tive um convite de uma serva de Deus para uma igreja que haveria um pastor de fora, muito usado por Deus. Eu falei, então eu vou lá, mas não queria ir. Eu pensei, bobagem. Eu estou decepcionado com esse povo, igreja, isso é tudo a mesma coisa, não vou mais. Aí quando eu fui entrar no banheiro para tomar um banho, a voz do Espírito Santo falou dentro da minha consciência claramente, vá hoje lá, eu falarei contigo. Eu falei, será que eu estou doido? Aí eu tinha falado com a mulher que eu não ia, não vou. A irmã Neuza, vamos meu filho, eu falei, não vou. E quando eu falo não, é não. Sou meio duro, né? Falo não para uma coisa, não insista. Mas quando o Espírito Santo falou, eis-me aqui. Falei, mãe, toma um banho, vamos para o culto. Muito bem. Coloquei uma camisinha, lembro como fosse hoje, uma camisinha branca, quadriculada com azul, e sentei no penúltimo banco da igreja com a cabeça assim, não quero nem ver esse cara olhar para mim. Deixa ele entregar o recado, falar para quem ele quiser aqui, eu estou no penúltimo banco, qualquer coisa eu saio correndo para a porta e vou embora. O homem chegou com a maleta prata, eu lembro que fosse hoje, pastor Jeremias Cerqueira, com a maleta prata. Falei, que cara engraçado, com a maleta prata, subindo o altar. E quando ele subiu no altar, o olhar dele foi para a minha direção, como tivesse a irmã Mara, lá no final assim, e olhou para mim assim, eu vi ele olhando para mim. Aí eu tentei dar uma abaixada, falei assim, não é para mim não, deve ser o de trás. Quando esse homem pegou o microfone, eu cumprimentar a igreja com a paz gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Já comecei a arrepiar. Aí ele apontou o dedo para mim antes de começar o culto e falou assim, eis assim manda dizer o Senhor para ti. Eu olhei para trás, é tu que olhou para trás. Olhei para o outro lado, você que olhou do outro lado, é você, camisa azul aí, quadriculado com branco. Tentei esconder para falar, deve ser outro. É você. Assim manda dizer o Senhor dos Exércitos para ti, as tuas portas não vão fechar, e digo para ti que eu tenho chamado na tua vida,
Quando falou aquilo, eu arrepiei da cabeça aos pés, falei, o senhor nunca me viu, não sabe a minha história, não sabe quem eu sou, não sabe o que eu tenho passado. Ele falou, vem à frente. Quando eu fui caminhando à frente, ele falou, aonde está o Nelson? Que era meu pai. Eu falei, não é possível. Para testificar o meu coração, que era o Senhor falando comigo, você entendeu? Nós não ficamos com revelação dos outros, mas quando que é para edificação, consolo e exortação, eis-me aqui, Senhor. E ali falou, Nelson, 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 e ninguém levantou, ninguém falou. Eu falei assim, meu pai chama Nelson. Ele falou, vamos interceder por ele agora. Ele falou, pastores, desce e abraça este homem, porque ele foi chamado por credencial por Deus, não por pastor algum, não por missionário nenhum, mas por Deus, ele é chamado por pastor. Desçam e abraçam a ele. Quando falou aqui, eu falei, Senhor, perdoa-me. E chorei na presença do Deus Todo-Poderoso, porque vi Deus falando comigo. Diga glória. As palmas para o Senhor. Ali eu voltei. Eu não tinha desviado, mas ali eu voltei de verdade para o Senhor. Aquela revelação daquele homem salvou a minha vida. Deus usou como instrumento. Quando ele falou, as tuas portas não vou fechar, que era aquela época da crise asiática, em que a China teve problema, a crise asiática em 1987, 88, se não me falha a memória. E ali, claramente, eu vi o Senhor falando comigo. Eu era recém-convertido, 2 anos convertido. Aí ele falou claramente, as tuas portas não vou fechar. Não preocupe, você tem preocupado, hein? E o Senhor que te chamou, te sustenta. O Senhor não quer você nos cantinhos, quer você no centro. Ali eu vi a voz do Espírito falando comigo. Porque Deus conhecia meu coração, que eu nunca mais pisaria numa igreja evangélica naquele dia, com a decepção, com as decepções que nós tínhamos tido com pessoas, e principalmente meu pai na fé. Eu disse, eu não iria mais para nenhuma igreja, e Deus conhecia a verdade do meu coração, que eu não iria mesmo. Então Deus usou um homem lá do Rio de Janeiro, que hoje mora nos Estados Unidos, deve estar nos Estados Unidos hoje, pastor Jeremias, e Deus usou como canal de bênção para a minha vida, em nome de Jesus. Escute bem uma coisa, Deus sempre dará um alerta para você que é dele. Mas se o seu coração endurecer e não quiser ouvir a voz dele, você vai sofrer, hein? Todos vão sofrer aqui se não obedecer o Espírito Santo, se não obedecer a voz de Deus. Agora, quando você ouve a voz de Deus e obedece, até uma coisa errada que você faz, Deus faz transformar em certo. As palmas para ele. Tomou a decisão de mudar para uma cidade que não devia, você não esperou a voz de Deus para te responder. Mesmo assim, Deus transforma a maldição em bênção. Mas quando você desobedece à voz do Espírito, você sofre. Todos sofrem. Romanos capítulo 8:1, vamos juntos agora, 8:6, aliás, desculpa irmão, 8:6 fala, porque a inclinação da carne, não fala que ela vai virar morte, ela é morte. A inclinação do Espírito é vida e paz. Aí versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Voltando para Romanos 8:1, todos juntos. Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Olha agora, vírgula, que não andam segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Versículo 2.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Quando ele morre na cruz do Calvário e se entrega. Versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Versículo 5, porque os que são segundo a carne, eles vão se inclinar para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, vão se inclinar para as coisas do Espírito. Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Versículo 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. As palmas para o Senhor. A questão é agora como andar no Espírito. Eu também sou homem carnal, qual você é. Quando você tem vontade de comer uma carne, um sanduíche, faz assim com a mão. É só eu não, né? Senão se você é extraterrestre também, né? Levanta a mão assim e fala, eu adoro comer pizza, sanduíche, sorvete. Só coisa que não presta, nós adoramos, diga glória. Gosto de comer arroz, feijão com farofa, sim ou não? Eu também gosto. Ovos fritos, Então nós somos carne também, entenda isso. Mas quando eu aceitei a Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, passou a habitar dentro de mim um Espírito forte, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo dentro de mim, ele me guia nas coisas espirituais. É lógico que quando eu começo a jejuar em alguma área da minha vida, eu estou jejuando, queimando a minha carne. Quando vai fritar aqueles ovos ou aquela carne que eu mais gosto, eu falo, hoje eu não faço para Deus, mostrando que é meu espírito, ele tem o domínio na carne. Aí vem aquela vontade de comer, você fala, não como para Deus. Então, o seu espírito começa a ter domínio sobre a vontade da sua carne. Casais, por exemplo, que são crentes, quando estão jejuando, não podem ter relação sexual. Por quê? Porque você tem que matar a sua carne. Se você estiver fazendo sexo, você não está matando a sua carne, o seu desejo. E para matar o desejo, você tem que dizer para a carne, carne, você não é mais forte que meu espírito. É lógico que não é também um mês todo, 2 meses, mas o casal, pelo menos 1 semana, ou 2 dias, ou 3 dias da semana que jejuarem, tem que fazer isso, queimar a carne. Isso é difícil, mas para quem está na prática é difícil, mas quero dizer a você que quem está santificado em Cristo tem que pagar o preço. Esta queimar a carne faz com que o seu espírito floresça mais. A percepção no espírito aumenta. O discernimento espiritual aumenta. A unção na sua vida aumenta. Porque aonde o espírito domina e tem força, quando a carne está sujeita a ser derrotada, o espírito prevalece e te revela as coisas santas de Deus. E quanto mais você permanecer nas coisas santas de Deus, mais você quer ficar nelas. Quanto mais você ficar na carne e na morte, você mais permanece nela. Há uma luta entre a carne e o espírito. Entre carne e o espírito é uma luta. É uma luta travada. Diga aleluia. A Bíblia nos fala sobre isso claramente, sobre uma guerra entre a carne e o espírito, e nos mostra isto em Romanos capítulo 8 ainda, no versículo 5, porque os que são segundo a carne, eles vão se inclinar para as coisas da carne. A sua alma está no meio disso tudo, e aquele que for mais forte, a alma cede. Os que são segundo o Espírito vão se inclinar para o Espírito. Quanto menos você orar, agora deixa eu te ensinar agora, como pastor eu faço para manter no Espírito? Diga aleluia. Diga, com o seu braço você não vence.
Com a sua força você não vence. 4 coisas importantíssimas para você nesta manhã. A primeira, leitura da palavra diária. Fortalece. A palavra de Deus te preenche com coisas positivas, com coisas santas. Eu sei que muitas vezes assistimos algum programa, assistimos a televisão. Você quer ver uma coisa que acaba comigo, esse negócio de telejornal. Irmão, só coisa ruim. Só coisa pessimista para nós. Só coisas absurdas. Só morte, problemas. E Congresso Nacional não para de falar. A gente está cansado disso. Diga, temos que voltar para o Espírito, irmão. Diga, leitura da palavra, se voltar mais à leitura da palavra. Diga glória. Segundo, falar com Deus diariamente, de manhã, tarde, noite, dentro do carro, fora do carro, dentro do banheiro, fora do banheiro, dentro do quarto, fora do quarto. Aonde você estiver, você vai falar com o seu Deus. Oração diária traz comunhão e unção. Leitura diária traz comunhão e poder. Salvação. Terceiro, jejum para queimar a carne. Pastor, eu tomo remédio, como é que eu faço? Irmão, pelo menos 3 horas puder jejuar, jejum para depois tomar o remédio, ou tomar antes, mas jejua com remédio, não, provavelmente tem remédio para tomar em jejum. Toma 3, 4 horas, faz para o Senhor 3, 4 horas, e o Senhor vai receber com alegria. Diga glória a Deus. Jejuns. Pastor, eu sou viciado em refrigerante, para o Senhor, vou fazer uma semana, eu fico louco ficar sem refrigerante, mas vou ficar uma semana para o Senhor, vou ficar louco uma semana, mas vou passar e vou vencer a minha carne. Você agrada a Deus. Pastor, um tio meu fez o jejum de Daniel, fez 21 dias só em legumes, sem carne, e quase morreu, porque ele gostava de carne de porco demais, então ele ficou 21 dias sem comer carne de porco, e ficou 21 dias sem comer carne nenhuma, e ele quase pirou, mas aguentou 20 dias dando legumes, ficou mais magro, mais saudável, abençoado, e falou, eu continuo forte do mesmo jeito, glória a Deus, e as palmas para o Senhor, conseguiu vencer a carne. Oração, leitura da palavra, jejum e o principal para a vida do crente: obediência a Deus. Aleluia. Tem muitas coisas que você vai tomar decisão na sua vida, mas o Senhor fala ao teu espírito, não. Claramente. Quero fazer isso? Não. Quero tomar decisão? Não. Aí na hora você fala assim, mas parecia bom para mim. Aí entra. Há coisas que parecem caminhos da vida, mas levam à morte. Nem tudo que vem para o seu caminho é de Deus, irmão. Tem coisa que vai vir para a sua vida para te desviar da presença de Deus, de te matar antes do tempo. Tem ofertas que vai vir para você para destruir a sua vida e família. Tem coisas que parece que vão ser boas, e Deus não vai te falar para testar o seu coração. Ele só vai dizer não, não confirmo, não disse sim, não dei sinal verde. Aí você fala assim, mas com Deus ou sem Deus eu vou. Aí é a hora que você vai para o caminho da morte. Anos atrás eu lembro desse moço aqui na frente, não sei se era mais, acho que era mais para cá, na época o altar era menor, e apontei o dedo para o jovem e falei assim, o Senhor me mostra 2 caminhos para você. Um caminho que é uma estrada de chão estreito, e um caminho maior, bonito. Qual que você escolhe? Este aqui, caminho estreito, estrada de terra, é o caminho da salvação. Este aqui, largo, bonitinho, asfaltado, é caminho de morte. Qual você escolhe? Falei com ele aqui. Ele falou assim, eu escolho, pastor, o caminho estreito com Deus. Muito bem. Porque se você não entrar neste caminho estreito, certamente morrerás antes do tempo.
Apontei o dedo e a igreja na época foi testemunha que eu disse a ele aqui. Passado 2 anos e 6 meses, morreu de overdose. Olha para o irmãozinho e fala, e aí? Agora a pergunta que eu tenho para fazer a Deus é o seguinte: ele foi para onde, Senhor? Para o céu ou para o inferno? Não sei. Não vou julgar. Não posso. Mas Deus mandou avisar antes a ele. 2 caminhos. O estreito que é a mim, ou o largo para o inferno. Você escolhe. E ele, achei que estava presente com o Senhor, estava firme, veio em alguns cultos aqui, depois nunca mais apareceu na igreja, não sei se foi para outra igreja, não sei para onde ele foi. Não era membro assíduo, não era membro fiel aqui. Só sei que eu recebi a notícia com 2 anos e 6 meses, morto de overdose. Sacode o irmãozinho e fala assim, e aí, irmão? Vai continuar teimando com Deus ou vai obedecer a Deus? Você quer morrer antes do tempo? Eu não. Ainda quero ter mais 100 anos de vida. Diga aleluia. Sacode o irmãozinho e fala, eu quero viver, irmão. Mas se for para viver sem Cristo, eu prefiro morrer. Mas se for para me viver com Ele, eu prefiro viver com Ele muitos anos ainda. Diga aleluia. Fábio, você quer viver mais quanto tempo, meu irmão? Fale para o irmão aí. Fala aí, chuta aí. Mais 30 anos você vai viver, mais 60, mais 70, mas uma hora você vai embora, vai ou não vai? Mas tem que ir embora com o Senhor, e não sem Ele. Diga aleluia. A avó Alice já está com 93 e está achando que vai para 105, a mulher tem uma fé, rapaz. Ai, meu Deus, a mulher 3 vezes quase tomba e está firme. Ela não quer morrer, ela quer viver, e Deus está dando vida para ela, diga aleluia. Isso é demais, né, irmão? Ainda na cama com as pernas travadas, eu quero viver, e não vai embora, quer viver, diga glória. Sacode o irmãozinho e fala assim, irmão, como está a sua vida em Cristo? Por que você acha que Deus me escolheu para pregar o evangelho? Para falar mentira para você ou a verdade? A verdade. Tem muitos ministérios que enganam, irmão. Não, continue que você está ótimo, só para tomar o seu dízimo. Eu não estou nem aí para isso. É Deus que honra. Quem abriu essa porta foi Deus. Se Deus tiver que fechar, Ele que fecha. Mas não é homem que vai tocar. Sim. Se é Deus que abriu, e quem atreva a mexer com Ele? Hein? Se é Ele que abriu, é Ele que é meu responsável por minha vida. É responsável por sua vida. E se Ele é responsável por minha vida, pode sair o maior dizimista da igreja, que Deus traz 8 no lugar, porque Ele é o dono do ouro e da prata, é Ele que nos sustenta. Já tinha pessoas comigo aqui, irmão, com medo de pregar o evangelho, para que vai bater um ou outro na igreja que é dizimista fiel. Irmão, nós não estamos com aliança com o dizimista fiel, estamos com aliança com Jesus de Nazaré. As palmas para o Senhor. É por isso que tem muitos ministérios que parece que vai bem, mas de uma hora para outra, pum, é abatido. Sabe por quê? Porque não está sendo leal com o Senhor. Deixa de pregar o evangelho com medo de perder membros. Irmão, não tem medo não, porque o que tiver que esvaziar, esvazia. Se tiver que ser arrancado, arrancado. E quem tiver Deus trazer, Deus traz. Deus faz com quem Ele quer, com quem Ele quer, da forma que quer, e na hora que Ele quer. As palmas para Ele. Anos atrás o Senhor falou comigo claramente, não deixe de pregar o meu evangelho, nem a verdade, ainda que dependa de mim na obra, pregue o que eu mandar. E o que você abrir a boca para falar, eu vou encher para falar. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Muitos vão sair com raiva de você, não tem problema, prega o que eu mando. Abra comigo para encerrar. Fugiu agora. Está lá no final, Tiago 4:4. Tiago 4:4. Olha como isto é sério, essa mensagem. Aí você pode olhar adúlteros, adultos, você acha que é o lado físico. Pode ser também. Mas essa mensagem é para o lado espiritual, de adúlteros espirituais. Está dizendo adúlteros e adúlteras, homens e mulheres, adúlteros e adúlteras. Né? Para homem e para mulher, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é
inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A minha pergunta para você nesta manhã, olha para o irmãozinho. Você quer ser inimigo de Deus? A segunda pergunta vou fazer para você novamente. Você quer ser inimigo de Deus? Sim ou não? Diga em voz alta. Não! Porque desobedece a Ele. Quer ser inimigo de Deus? Mais uma vez eu pergunto, sim ou não? Porque faz a vontade da carne. Porque gosta das festas mundanas. Porque tenta a Deus. Porque afronta a Deus. Igreja! O mundo tem afrontado a Deus na sua lei. Eu como profeta, eu sinto que Deus sente, e Deus fala ao meu espírito que as pessoas estão sendo rebeldes a Ele. Estão afrontando a Deus 24 horas. Fala para o irmão assim, imagina aquele dia o Senhor te chamar de adúltero ou de adúltera, porque você adorou outros deuses. Imagina aquele grande dia que ele fala assim, à minha esquerda, adúlteros, adúlteras à minha esquerda, espirituais estou dizendo, e à minha direita vem para o seio do papai. Aqui à esquerda vocês vão para o lago de fogo e enxofre. Aí vai dizer, por quê? Porque vocês foram inimigos meus, e os que foram à minha direita serão os que foram meus amigos, o que me obedeceram, que buscaram a minha face em espírito e em verdade. Estes aqui, eles brincaram comigo, fizeram coisa que eram crentes, eles até foram crentes, mas desviaram. É para algum desviado hoje, ó. Até tentaram encostar na minha igreja, mas logo o mundo eles cederam. Adúlteros, adultas, não sabei que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Isto é sério. Isto é mais sério do que a minha vida aqui. Fala para o irmão, se você obedecer esta palavra, fala em voz alta. Fala, se eu obedecer essa palavra, o Senhor me salva. Mas se não, estarei perdido eternamente. Não acredite salvo para sempre. Há muitos ministérios que acreditam nisso. Eu sou salvo, eu posso ir para a boate, eu posso dançar, beber, eu posso pegar a mulher que eu quero. Sim, você pode, mas seu caminho é de inferno. Você pode. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Outra parte, pastor. Nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas tem outra parte que fala. Está lá onde está? Pastor Carlos, se você sabe a Bíblia de cabeça, me ajuda aí. Pastor Ares também sabe, cadê? Está lá no final. 1 Coríntios. Me ajuda onde agora? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Está onde, irmãos? Pelo amor de Deus, eu não estou lendo Bíblia, não? Preocupei agora, viu, irmão? Está onde? Você também sabe também, cadê? Ela está procurando na internet, está certo. A internet. 1 Coríntios 6,12. Estou bom de cabeça ainda, hein? Vamos lá. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Aí é o domínio próprio, aí é o espírito dominando a carne. Nem tudo que parece bom para mim é bom para a minha vida. Uma certa feita, um líder espiritual, um teoflotor, já está morando fora hoje, mas de teoflotor, falou assim, o pastor veio aqui em casa, foi na casa dele, falou assim, toma um vinhozinho comigo. Eu falei, pastor, eu não bebo. Mas o que é que tem, rapaz? A Bíblia fala que é bom tomar um pouquinho para não doer o estômago. Eu falei, meu estômago pode doer, eu não bebo. Por quê, rapaz? Toma um copinho comigo. Pastor, eu mexo com libertação.
Deus me chamou para libertação, e se eu sou livre nele, o álcool não me domina mais. O cara ficou da cor dessa parede aqui quando eu falei com ele. Falei, pastor, desculpa, eu não bebo. Rapaz, mas é bom para o estômago. Não, deixa meu estômago doer, não estou preocupado, não. Eu tomo omeprazol. Vai doer, você toma um pouquinho de vinho. Irmão, eu não bebo, porque eu vou ficar escravo dele, sabe por quê? Porque de lá eu já vim. Eu não era viciado, mas bebia muito. Eu não era alcoólatra, mas bebia muito. Se eu voltar a beber, eu posso virar um alcoólatra, porque Satanás vai entrar. E onde ele entra, ele destrói. Aí veio o que aconteceu na igreja do cara. Não tinha uma cura, não tinha uma libertação, não tinha uma salvação, não tinha nada. Foi embora daqui. Olha, continua com o seu vinho aí, continua com o seu uísque, cachaça, cerveja, que eu continuo com o meu Jesus, a forma que ele me chamou para ajudar, em nome de Jesus, a ser usado para libertar almas que estão presas por Satanás e suas legiões. As palmas para o Senhor, diga glória a Deus. Essa é a profecia. Agora tem uma coisa, não se atreva nenhum que sobe aqui em cima a beber, viu, que Deus me revela. Se estiver tomando uma cervejinha escondido aqui, irmão, no outro dia, o Espírito Santo não deixa o Rogério Bernardo enganado, nem você que é servo dele. Deus mostra e fala, ó, pode tirar. Porque através dele contamina o resto aqui. Mas graças a Deus tem crente, graças a Deus. E se tiver um diácono pensando, algum presbítero pensando, algum pastor pensando, vai cair do cavalo, porque Deus revela. É lógico que não tem, só tem santo aqui, o pastor Carlos é santo, o pastor Ricos é santo, o pastor Aires é santo também, os presbíteros, diáconos, membros são santos. Mas não faça besteira que Deus revela. Sim, por quê? Por amor a vocês. Por que Deus revela, pastor? Para colocar a casa em ordem, para as pessoas andarem na ordem dele. Aí o problema não é só a bebida, o problema tem vários problemas. Ser viciado em jogos eletrônicos é um problema. Ser viciado em muitas coisas é problema. Em pornografia é problema. Em várias coisas são problema. Então nós temos que procurar ter a mente livre para o Senhor nos abençoar. É como você acorda sexta-feira, acorda no sábado de manhã, com aquele sol brilhando na sua janela, você acorda e fala assim, graças a Deus eu sou salvo. Nada me domina. As palmas para ele. Olha, eu vou falar nome de questão de ética. Anos atrás, uma pessoa veio para me orar por ela lá em casa. Eu, inocentezinho, rapaz. Comecei a orar. Ô Senhor, abençoa a tua filha. Passa o teu sangue sobre ela. Abençoa a sua filhinha, pai, e a mãe do lado. De repente, Deus mostra uma garrafa de cerveja na minha frente. Eu falei, irmã, é engraçado. Deus está mostrando uma cerveja na sua frente. Você tem bebido? Eu? Estou perguntando, irmã. Relaxa. Quando eu ficar nervosa, eu falei, já ela deve. Não, relaxa, irmã. Só estou perguntando porque Deus me mostrou para mim. Não. Eu não bebo, não. Falei, então Deus, então agora essa vez equivocou comigo, porque Ele me mostrou. Eu tenho certeza que é Ele, eu sirvo a Ele. Eu não sirvo o diabo, eu sirvo a Deus. Falei, Deus, me revela, irmã, eu estou vendo uma garrafa. Pode ser que o diabo está tentando te envolver na bebida, né? Aí ela ficou toda desconcertada, olhando para um lado e para o outro. Falei, deve. Fui apertando ela. Fala, irmã, pode fazer, pode. Nós vamos orar quebrando agora. Ela virou para a mãe, assim, toda sem graça. Ô mãe, eu bebi na casa do tio esses dias. Falei, está vendo? Deus está mostrando para você não beber mais, porque Ele te ama. Se Ele revelou, porque Ele não tem agradado. Aí ela olhou para mim e falou, pastor, eu errei, pedi perdão a Deus agora, e chorou, pediu perdão, e nunca mais deve ter, eu acho que nunca mais bebeu, se ela falou que ele bebeu, Deus mata ela, né? Ué, se Deus revela uma coisa para você descumpre a palavra dele, continua pecando, envergonhando o seu nome. Olha, irmão, esses tempos atrás tinham pessoas que eram daqui da igreja, família daqui. Aí saíram sem dar bom dia para mim, sem boa tarde, foram embora. Eu liguei perguntando que dada a resposta, foram embora, beleza. Aí um dia, eu estou em Porto Seguro com a minha mãe, irmã Deus do lado, aleluia, pegando um sol maravilhoso. Era loja daquelas cabanas lá, que serve cerveja para terceiro e para lá, mas eu não estava bebendo, comendo ali só um salgadinho com a irmã Deus resolveu pagar um camarão para mim, eu fiquei animado. Com suco de laranja na hora.
Quando eu olho para o lado, a irmã que tocava na igreja tomando cerveja. Quando me viu, perdeu a cor. Porque quem deve, meu filho, não tem lugar para quem deve. Aí eu fiquei assim, fazendo coisas que eu não estou enxergando, porque se eu falo, ela vai ficar mais sem graça. E ó, falei, é muito lindo quem tocava para Deus, louvava para Deus fazendo isso. E não só isso, trazendo vergonha para o Deus que ela servia. Servia, porque para mim não serve mais. Não é porque ela bebia, não, porque através da bebida outras coisas entram. Entenda, um mal puxa outro mal, um abismo, outro abismo. Ser radical, pastor? Sim, a Bíblia diz isso. Ou somos dele ou não somos, ou estamos nele ou não somos. Agora, a bebida jamais vai poder me escravizar, embora que já sonhei. Quando eu converti, eu sonhei que bebia ainda. E eu repreendi, acordava repreendendo, porque Satanás queria que eu voltasse a beber. Porque ele sabe, se eu voltasse a beber, eu não estaria pregando mais nesta casa. Eu não estaria mais pregando o evangelho para você que está sentado aqui. Então, eu preferi Jesus do que um casco e uma cerveja. Aleluia. Do que uma bebida, do que uma droga, do que prostituição. Eu prefiro o Senhor na minha vida. Isso é uma escolha, irmãos. Agora, através dela, muitos estão escandalizados. Muitos que vêm e falam, meu Deus, como pode? Ai daquele que envergonhar o Filho de Deus, hein? Ai daquele que escondeu uma Bíblia para este mundo, hein? Isto é sério. Sacode o irmãozinho e fala assim, irmão, o negócio é sério aqui, nós temos que converter firme mesmo, ficar firme com Jesus de Nazaré. Sim ou não? Vamos colocar de pé, vamos orar. O recado já foi dado, esse exemplo da irmã serve para ti, hein? Tá bom? Para depois falar lá no céu ou no inferno, não sei. Eu não sabia. Acho que é o inferno, né? Eu não sabia. Aí o Senhor vai trazer uma câmera, vai mostrar, olha lá aquele dia. Que dia que é hoje mesmo, irmão? 6 de agosto de 2023, olha lá. O meu profeta que eu determinei que pregasse, pregou o que eu mandei. Você escutou, ouviu e não praticou. Agora vai ter sentença. Hein? Diga aleluia. Irmão, salvação não é fácil. Ou tu entra no caminho estreito, ou você fica no caminho do mundo largo. Para entrar no caminho estreito, apertar do caminho que leva à vida, é difícil. Se fosse fácil, todo mundo seria. O caminho é estreito e apertado, que leva à salvação. Mas o caminho do mundo é largo e espaçoso, que conduz para o inferno. Jesus disse isso em Mateus 7, 13 e 14. Não é Rogério Bernardo, não é nem um pastor, não é nem um bispo, nem um apóstolo, não. É Jesus que disse. Mateus 7, 13 e 14. Não é a minha palavra, é a palavra dele, é ele que fala. Sacode, irmãozinho, e fala assim, entendeu a mensagem? Esses dias o Senhor me deu um sonho com presos. Eu estava também preso, está repreendido em nome de Jesus, Senhor. O Senhor mostrou que nós temos que ter misericórdia pelas pessoas presas, compaixão delas. O Senhor me mostrou como eu estivesse preso com elas, para orar por elas, como se elas precisassem da nossa oração diária. Eu sei que muitos não querem, mas muitos querem o Senhor. E muita coisa traz muitas injustiças. Devemos orar pelos presos. Devemos orar pelos viúvos, pelas viúvas. Devemos orar pelas pessoas carentes. Devemos orar por todas as pessoas. Nas suas orações, orem pelos presos. Amém, queridos? Que Deus converta o coração deles. Que saiam da prisão física e espiritual também. E venham conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Amém, queridos? Eu posso contar com mais gente aqui à noite ou não? O que eu posso contar? Faz com as mãozinhas. Eu quero ver os rostos simpáticos. Oh, que maravilha. Todo mundo vai estar aqui à noite. Que glória. Mas se tu não vier à noite, eu te pego. Hein? Lá fora eu te pego pela orelha. Deixa comigo. Hein?
Eu fico engraçado, a irmã, eu sei que não é só a Érica, não, vários irmãos falam assim, quantos nos visitam? Irmão, se eu bater o olho, eu sei quem é da igreja e quem está visitando. Engraçado, daqui percepção rápida. Eu vi que tinha um menino aqui, acho que está visitando, acho que veio uma ou algumas vezes, não sei. A irmã acho que já veio algumas vezes aqui. Ó, para você ver como é que a percepção é boa. Ela teve mais vezes aqui do que uma vez. Bate o olho, está visitando. Tem um irmãozinho, cadê o irmãozinho? Foi embora já? Foi arrebatado? Ah, foi para salinha. Ué, esse menino tem mais de 15 anos, não tem não? Ah, hoje é adolescente pela manhã, tá certo, desculpa, irmão. Quem mais visita? Tem mais alguém que visita aqui. Quem mais? Não, tem não. Só crente. Eu bati o olho lá do fundo, eu vejo todo mundo, irmão. Impressionante, né? Isso é a visão, né? Que Deus dá, né? Não é a visão, pastor? Não precisa nem perguntar. Quando você está visitando? Quando o senhor é crente, só eu não falo nada visitando, porque eu sei que só os crentes estão aqui. Mas tem uns crentes turistas, hein? Tem crente cheio de passaporte da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos, só fica viajando, não está aqui mais, né? Cadê eles? Tem muito crente turista, quando eu falo, estou brincando assim, é porque não está aqui mesmo, né? Saiu para outros lugares, não está aqui, é crente que vai e volta, fica de férias um tempo e volta, né? Diga aleluia, não estou acusando ninguém aqui, misericórdia. É crente turista. Rapaz, era tão bom ser pastor, apóstolo agora turista, pessoal, ser um apóstolo turista, vim em vez em quando na igreja, quando resolver. Que coisa boa, né, pastor? Pessoal, pastor, o senhor pastor turista vem quando quiser na igreja. Olha que falta de responsabilidade nossa, sim ou não? Imagina agora instrumentistas, levitas, cantores agora, turistas, vem quando quer na igreja. Imagina a irresponsabilidade. Agora está assim, eu estou confiando que o pastor abre a igreja. Se o pastor não vier, eu não sei o que acontece. Aí eu estou confiando que o senhor vai abrir. Aí se o senhor não vem, o outro também está confiando que o senhor vem. Aí não vem também. Você imagina todo mundo pensar assim, não vem ninguém para a igreja. É ou não é? Sacode o irmãozinho e fala assim, vamos ser responsáveis pela sua igreja. Amém, irmãos?